Hello everybody! E esse é a nossa última semana de aula de 2020. Após esse período, nós iremos ficar apenas com as recuperações e final e reposições. Então, é o nosso último capítulo dando continuidade ao capítulo que trata sobre Visual Art, agora Visual Artist and Simple Past. Então, vamos dar uma olhadinha na página 95 do livro. Vocabulary Corner. Do you know how to refer to people who create visual art? Os enunciados são importantes porque nele você está também fazendo uma interpretação. Então, você sabe como se referir às pessoas que criam artes visuais. Normally, we add ER. Geralmente a gente acrescenta ER não só para as pessoas, as pessoas que criam arte visual. Por exemplo, a minha profissão, teacher. Então, perdoe a letra. Então, teacher. Se você tirar esse ER aqui, eu tenho o verbo teach, ensinar. Muitas profissões são formadas a partir de um verbo. Outra, por exemplo, singer. O que é um singer? Talvez você saiba o que é sing, porque tem um filme, uma animação chamada Sing, que é de um ratinho que dança. Singer. Esse R aqui transforma esse verbo em um substantivo. Cantor. Então, to sing é o verbo cantar. A gente tem, por exemplo, dancer. Dancer. É o verbo dance, dançar. A gente tem, por exemplo, só mais um, actor. Actor não é R, mas a gente vai ver aqui no enunciado dessa questão que ele diz também que pode se acrescentar OR. Então, actor, act é o verbo atuar. Então, o enunciado está dizendo que normalmente we add ER, geralmente a gente normalmente acrescenta ER, em alguns casos OR, to the verb. Então, ao verbo associate with the artistic expression, nesse caso associado à expressão artística. Some spelling changes are sometimes necessary. Então, às vezes algumas mudanças na escrita são necessárias. Look at these examples. Painting, que é a pintura, é a expressão artística. O verbo é paint e o profissional é o painter. Vamos voltar aqui. Printmaking. Eita. Printmaking. Gente. Printmaking é a gravura, né? O verbo relacionado é o print, aquele que você usa no celular, fazer um print. Esse to print. E o profissional é o printer. Lembrando que printer também pode ser impressora. E print é uma gravura, é o verbo imprimir. Design, que eu já falei no vídeo anterior que a gente não vai traduzir. O verbo é to design e o profissional é o designer. Photography é a expressão artística, fotografia. O verbo to photograph e o profissional photographer. Sculpture, to sculpt e o profissional sculptor. Filmmaking, que no vídeo anterior eu falei que a gente iria deixar atrelado ao cinema, filmmaking, fazer filmes. Então, o verbo relacionado é to film e o profissional, o filmmaker. Illustration, que é a ilustração, o verbo relacionado é to illustrate e o profissional é o illustrator. Tá? Então, anota no teu caderno esses profissionais. Veja que a partir de um verbo, em uma só palavra, né? Se em português você ia chamar isso aqui de radical ou raiz, não recordo, mas você formou o profissional e a arte, a expressão artística relacionada ao verbo. Bom,
Na página 95, a gente tem alguns materials that are used in visual arts, que são usados nas artes visuais. Então, a gente vai associar qual o nome de cada material desse, o material. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma aquarela, tintas, pintura, e aí vem o paint. Inclusive no computador você encontra o paint, que você pode editar fotos, figuras, aliás, desculpa, mais usado para figuras. Então você pega uma figura como essa aqui, todas essas daqui eu pego na internet, utilizo o paint para cortar a figura, e às vezes em algumas figuras eu coloco algumas letras, algumas palavras. Pronto, é através desse paint. Bom, esse aqui é vidro, tá? Uma maçã de vidro. Vidro em inglês, glass. Você tem também, se acrescentar um ES aqui, glasses, pode ser óculos. Glass também pode ser copo. E glasses no plural pode ser copos ou óculos. Bom, paint, pintura, glass, vidro. Borracha, eraser. Isso aqui. Fugiu o nome totalmente em português. Argila, né? O barro, a argila. Clay. Giz. O giz de muitos anos atrás que se usava, não sei se vocês chegaram a estudar com quadro de giz. Chalk. Aqui é uma arte, tá? E é uma arte de aço. Steel. Deve ser a palavra mais comum por causa das bijuterias, né? Bijuteria, posso chamar assim, de steel. Bom, mármore, marble, inclusive bolinha de gude. Se você colocar o S aqui, marbles, é bolinha de gude. Aqui que foi uma coisa, não sei se vem pra cá ou vem pra cá, acho que é pra cá. Tinta, ink. Isso aqui é uma obra feita de sabão, pedra pomo, pedra de sabão, soapstone. Eu nem conheci, inclusive quando eu fui pesquisar no Google apareceu a imagem do Cristo Redentor, mas eu não fui ler mais profundamente para saber se é feito dessa pedra pomo, porque na minha cabeça pedra de sabão leva a água se acaba, né? Enfim, sou desconhecedora. Aqui a gente tem os giz de cera, crayons, soapstone, marble, ink. Aqui uma escultura feita de madeira. Só lembrando, chalk é o giz, crayon, giz de cera, ou lápis de cera, eraser, borracha, glass, vidro, ink, tinta, marble, mármore, paint, pintura, pode ser tinta, pode ser pintar, clay, é justamente esse nomezinho que fugiu da minha cabeça, que eu tô chamando de barro, argila, mas acho que tem um outro nomezinho, steel, aço, e soapstone, a pedra pomo, a pedra de sabão. Stone é pedra, soap, sabão. Então aqui vai ser wood, madeira, e aqui pen, lápis. Aliás, vamos chamar caneta. Tem algumas pessoas que chamam lápis, é o lápis grafite, né? Eu chamo lápis grafite, lápis tinta. Então vamos chamar de caneta, pen. Ok? Na página 96, você vai encontrar essas frases com os verbos destacados, tá? Porque essa unidade a gente começa a estudar o passado simples. Então, vamos dar uma olhadinha nesses verbos. Open, na verdade, o verbo é to open. To, para dizer que ele nem está no presente, nem no passado, nem no futuro, está na forma normal, de infinitivo. E foi acrescido de ed, porque esse verbo é chamado de verbo regular. Vai para o passado acrescentando ed, diferentemente do português. Eu abri, tu abriste, ele abriu, nós abrimos, vós abristes. Que tem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. A gente só tem uma única forma de passado para esse verbo, que é acrescentando ed, para todas as pessoas. Bom, held, eu fiz a tradução de acordo com a frase, tá? Então, held é o passado do verbo to hold, nesse caso aqui, realizar, porque ele fala que esse The Cultural Arts Guild of Massac Beach, então
esse momento aqui, held their annual art show yesterday. Eles tiveram o show de arte ontem. Então seria um evento chamado Arte Cultural da Praia Mastic at the Gazebo Neighborhood Road. Então eu traduzi como realizar, porque foi realizado ontem no art show anual, mas to hold pode ser inclusive abraçar. Band Major in Art. Vocês fizeram uma atividade semana passada no formulário sobre esse artista, band. Major in Art. Então, major, to major. Passado, majored. Alguns verbos são regulares, que você acrescenta ed. Outros são irregulares, ou seja, não tem dica. Até tem umas dicasinhas, mas se você for analisar a lista de verbos, a maior parte dos verbos são regulares. Então, como eu vou saber se é regular ou irregular? Geralmente você bate o olho depois de trabalhar muito com esses verbos, depois de ler, depois de exercícios, você consegue identificar quando ele é regular. Então, major, graduar. Worked é o verbo to work, passado acrescenta ed, worked. Was é o verbo to be, ser ou estar. Esse verbo tem duas formas. Tem tanto o was. Esse was, ele é usado. Se você olhar para isso aqui, vai te dar uma dica. Qual é o pronome que começa com S? She. Se eu tirar o S do she, vira o quê? He. Quem é que sempre acompanha he, she? It. Qual é o pronome em inglês que começa com I? Outro pronome, I. Então, eu vou usar esse was para o singular, para I, he, she, it. E a outra forma é were, que é usado no plural. Não é where, que where é o pronome onde. Were é usado para you, é usado para we e é usado para they. Esse verbo to be, ele é um verbo irregular e ele é um verbo, é o único que é capaz de fazer a sua forma negativa e interrogativa. Ele não precisa de outro verbo, ele mesmo é capaz de fazer isso. A gente vai ver posteriormente a forma interrogativa e negativa. Então, fell by, de acordo com o contexto, fall by é deixar, só fall é cair, got, eu costumo dizer que esse verbo get é um verbo coisar em português, porque ele tem vários usos e o significado dele vai depender da frase. Geralmente é ficar, permanecer, essa é a tradução padrão. Got novamente. He was born in 1982 and grew up in São Paulo. Grew up é o verbo crescer, to grow up. Tá? Então, ele nasceu em 1982, cresceu em São Paulo, era um fotógrafo dedicado, quando era essa daqui é a mulher, quando era adolescente, mas deixou de lado enquanto foi ficando mais velha e a vida foi ficando mais agitada, mais ocupada. Bom, novamente as mesmas frases para perguntar o seguinte: which of these statements is the correct one? Answer in your notebook. Essas frases aqui, se você observar, todas elas têm uma expressão de tempo. Last week, yesterday, 1989, as a teenager, 1982. Por quê? Essas expressões de tempo, elas são necessárias para você poder identificar se a frase está no presente, no passado ou no futuro. Então, last week, semana passada, yesterday, música dos Beatles, ontem, em 1989, 1989, a teenager, ela diz, I was a keen photographer as a teenager. Eu era uma fotógrafa dedicada quando era adolescente. Então, esse teenager aqui não é uma expressão de tempo, mas está dando ideia de que a ação aconteceu no passado. He was born in 1982. Ele nasceu em 1982 e cresceu em São Paulo.
Então, todas essas ações aqui, desse tempo verbal que a gente está estudando, que é o simple past, elas aconteceram no passado, em um tempo definido. Aí aqui vem dizendo assim, which of these is the correct one? The words in bold, essas palavras aqui que estão em negrito, tell us that the actions, states and events happen at a continuous period of time in the past. Então, está dizendo que esses verbinhos aqui, eles nos dizem que as ações, os eventos aconteceram num período contínuo. Não foi no período contínuo. O período contínuo a gente já estudou, é aquele que tem ing. Só que aqui no passado, não. The words in bold tell us that the actions, state and events happened at a specific time in the past. Então, as palavras que estão em negrito nos dizem que os estados, os eventos, as ações aconteceram num tempo específico no passado. Sim, aconteceram semana passada, ontem, em 1989, quando era adolescente, e em 1982. Essa é a correta. E aqui diz in an undefinite time. Um tempo indefinido. Não. O tempo está bem definido e bem visível na frase. We use the simple past to talk about actions, states, and events that happen and finished at a specific time in the past. Foi o que foi dito. A gente usa esse tempo verbal, simple past, para falar de ações, estados, eventos que aconteceram and finished e foram concluídos no tempo específico. Although the time is not necessarily mentioned, nem sempre o tempo é mencionado. It can be imagined by the speaker. Ele pode ser imaginado por quem fala, né? When we want to mention the time, we use expressions such as last week, yesterday, in, plus year, among others. Então, simplificando isso aqui, a gente, para usar o simple past, né, a gente geralmente utiliza uma dessas expressões. Yesterday é ontem, in mais um ano que já passou, in 1989, in 1999, last year, last month, last week, last year, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada, ago, atrás. Bom, aí aqui vem perguntando, are the words in bold one in sentence 1 and 3 regular or irregular? Esses verbinhos que estão lá na frase 1 e 3 são regulares ou irregulares? Se todos eles terminam em ed, é porque eles seguem uma regra, então eles são regulares. E esses aqui que aparecem nas frases 2, 4 e 5, held, was, fell, got, não tem regra, então eles são irregulares. Letra B, regular, letra C, irregular. Bom, a página 97 tem esse textinho aqui. Eu não vou muito fazer interpretação, mas essa obra de Mona Lisa ela foi roubada do museu. E aí diz o seguinte, ó. When Leonardo da Vinci's Mona Lisa disappeared, olha esse verbo, regular, desapareceu a obra Mona Lisa from the Louvre Museum in Paris, do Museu do Louvre em Paris em 1911, the world was shocked. O mundo estava chocado. The theft went undetected for days. O roubo ficou indetectável, ou seja, não detectaram esse roubo por dias. Museum staff, o pessoal do museu, né, o staff, as pessoas que trabalham lá, passado de si, viram o espaço vazio on the wall and assumiram, eles acharam que a pintura had been moved to the Louvre's Restoration Center for upkeep, que essa pintura ela tinha sido removida da restauração do Louvre para ser tinha sido levada para ser restaurada. But by the second day, the Louvre called the police. No segundo dia, o Louvre chamou a polícia. Então vejam, todos os verbos aqui, a ação aconteceu em 1911, então tudo é passado. Assume, assumiu, disappear e call, regulares, acrescentando os ed. To be, irregular. E to see, irregular, passado só. The theft of the Mona Lisa by museum worker Vincenzo Perugia
Então, o roubo, né, foi feito por essa pessoa que trabalhava no Louvre, Vincenzo Perugian, was brilliant. Então, o roubo foi brilhante in its simplicity, na sua simplicidade. It's unclear what type of security the museum used at the time. Não era claro que tipo de segurança o museu usava naquela época. Qual era a segurança do museu? But some facts are known for sure. Mas alguns fatos eram conhecidos. After Perugian's, o nome do rapaz que roubou, shift, na mudança de turno dele, and on Sunday. Então, a mudança de turno dele acabou no domingo. Então, depois que houve essa mudança de turno, né, que ele parou de trabalhar, he hid in a room. Ele se escondeu numa sala. When everyone had gone home, quando todo mundo tinha ido embora para casa, he left, passado de leave, sair, partir, deixar, abandonar. He left his hiding place. Ele saiu do lugar que ele estava escondido. Took the Mona Lisa off the wall. Esse também costuma ser um verbo coisar, take, passado took. Ele removeu a Mona Lisa da parede. Remove it from its frame. Removeu, regular, ó, da moldura. Stuck the priceless work under his shirt. Então, ele pegou isso aí, esse stick aqui, que também pode ser vara, pau, pedacinho de madeira, passado stuck. Então, ele, de acordo com o contexto, ele escondeu, né, the priceless work, esse trabalho que não tem preço, under his shirt, colocou debaixo da camisa, and walked out in the night. E saiu caminhando, walked into the night. Aí, o resto da história eu não sei. Bom, a gente encerra essa primeira parte. Vamos fazer um joguinho visualizar alguns verbos, tá? E a forma interrogativa e negativa, vocês vão ver ao longo do formulário um outro videozinho sobre a forma interrogativa e negativa. Esse joguinho que eu vou deixar disponível, o link, ele vai tratar justamente do passado dos verbos. Então, qual é o passado do verbo to be? O passado do verbo to be, como foi dito anteriormente, was and were. To buy é o verbo comprar. Passado de buy, bought. Start, começar, iniciar. É um verbo regular, então eu acrescento ed. Get, que é aquele verbo que eu falei, que é o verbo coisar, obter, conseguir. Passado de get, got. See, apareceu no textinho de Mona Lisa. Passado de see, saw. Leave, também apareceu no texto de Mona Lisa. Sair, deixar, partir. Leave, passado, left. Inclusive, left também significa esquerda. Take é outro verbo coisar da vida. Pegar, levar, tomar. Depende do contexto. Take action, em ação. Take, passado de take, took. Cut é o verbo cortar. Ele é um verbo irregular. Por quê? O passado dele é ele mesmo. Do it now. Faça isso agora. Passado de do, did. Eat, comer. Passado de eat é só misturar as letras. Ate. Feel, sentir. I feel good. É uma musiquinha, né? Me sinto bem. Feel, passado de feel, felt. Go é o verbo ir. Passado de go é went. Have, ter. Passado de have, had. Know, saber ou conhecer. I don't know, eu não sei. Passado de know não é que know, é know. Esse K não pronuncia.
nem esse A é aberto. Now. É que no, é dizer que no. No. Passado de no, new. Make. Quando você compra um produto importado, geralmente aparece o quê? Made in China. Na verdade, esse made que aparece lá não é o passado, é o particípio. Isso aí são cenas dos próximos capítulos. Meet, do Google Meet. Tem gente ainda que fala met. Google Meet é o verbo encontrar. Ou na expressão nice to meet you, conhecer. Passado de meet é met. Pay, pagar. Passado de pay é paid. Read é ler. Como verbo irregular, read apresenta o passado igual. Só muda a pronúncia. Read, read. Sing, do verbo sing, cantar. Passado de sing, sang. Eu costumo chamar esses verbos de ial, porque o infinitivo tem i, o passado tem a e o particípio tem u. I, a, u. Então, sing, passado, sang. Não é sang. Drink também é um verbo ial. I no infinitivo, a no passado e u no particípio. Drank. Begin também é um verbo ial. I no infinitivo, a no passado, u no particípio. Cry, chorar, é um verbo regular. Então, eu vou tirar esse y, vou trocar por i e acrescentar ed. Understand, entender. Understand, passado, understood. E por fim, think, pensar ou achar. Passado de think, thought. Vou deixar disponível para vocês o joguinho, o link do joguinho. E aí segue agora o formulário. Aproveitando aqui para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Façam as atividades, coloquem todas em dia, que início de janeiro a gente vai estar divulgando os alunos que estão em final e etc. Bye, bye.